Seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que se estende por toda a América do Sul e que ainda esconde muitos segredos. Aos seus pés, grandes desertos, selvas e rios têm sido o cenário de aparições e contatos com OVNIs. Há fenômenos que foram registrados e documentados nesta parte do planeta desde o século XIX. No extremo austral do continente, no Chile, encontra-se o mais antigo documento escrito sobre objetos voadores não identificados. O caso foi registrado pelo jornal El Constituyente na cidade de Copiapó, no sábado, dia 14 de novembro de 1868. A notícia dizia que uma chuva de estrelas ou meteoros havia caído várias vezes naquela data. Pesquisadores de renome como o ufólogo francês Jacques Vallée consideram este caso como o primeiro registro fidedigno de uma onda de OVNIs, isto é, uma concentração de objetos voadores não identificados sobre o mesmo lugar em curto período de tempo. O número de ocorrências cresceu nos últimos anos, com o aumento da atividade de OVNIs não apenas em locais isolados, com poucas testemunhas, como também nos grandes centros. Outros casos foram mantidos em segredo até agora. Poderia indicar por onde eles entraram. Na região sul do Chile, recentemente, 2 geógrafos realizaram uma das aventuras mais ousadas da ufologia contemporânea. Saíram em busca de um OVNI que estaria enterrado no topo de uma montanha desde o início do século. É nesta direção. Chanco é uma aldeia rural situada ao sul de Santiago do Chile, onde em 1914 ocorreu um incidente revelado agora pela primeira vez. Juana Andaur foi protagonista desse episódio quando tinha apenas 14 anos. Hoje, com quase 100 anos de idade, Juana ainda se lembra com detalhes do incidente que presenciou, junto com seus pais e muitas outras testemunhas. A sua narração é muito lúcida. Naquele dia, minha mãe estava cuidando da casa e meu pai descarregava o trigo que tinha colhido. De repente, eu vi se aproximando uma coisa parecida com um remo, assim como umas vigas pequenas. Apareceu ali, indo do leste para o oeste, em formação diagonal, fazendo um barulho enorme. Todos nós ficamos assustados, sem saber o que fazer. Tinha pelo menos uns 2 metros de cada lado. E fazia um barulho assustador, como o barulho de um avião. Nós achamos que era o fim do mundo. Naquele ano, a Primeira Guerra Mundial havia começado. Os aviões que cortavam os céus em 1914 eram biplanos delicados, construídos com tela e madeira. Portanto, era impossível que o objeto avistado em Chanco pertencesse a alguma força aérea da época. Foi visto de perto. Nesse dia teve um casamento aqui na escola e as pessoas todas saíram assustadas para ver o que estava acontecendo. Um aparelho que havia caído ali fazendo um barulho assustador. Suponha que, por se tratar de montanhas arenosas, e a maioria daquelas formações é arenosa, o aparelho enterrou-se a uma certa profundidade e ainda está ali. Reinaldo Borgel e Pedro Munhoz, geógrafos conceituados e professores universitários, iniciam a busca pelo OVNI de Chanco. Dois militares equipados com detectores de minas se juntam à expedição.
Encontrei restos de arame, uma jarra, uma lata de bebida. Encontrei embalagens de batatas fritas, papel metálico, mas acima de tudo, arame. O detector dispara constantemente. Deve ser por causa dos minérios existentes aqui na superfície. Mas não podemos fazer nada. Se alguém estiver interessado em dar continuidade a isto, será necessário um outro tipo de detector. Vamos começar primeiro com este e depois vamos utilizar um sensor de profundidade que é usado para detectar metais enterrados em pontos mais profundos. Não há dúvida de que um OVNI enterrado é um tesouro, mas é preciso ter uma prova concreta. Muita gente quer provas concretas e nós, pesquisadores, temos de encontrá-las. Isto é como procurar um tesouro. Para mim, a verdade é o maior tesouro que existe, é o que eu penso. O que eu acho que foi aquilo? Não posso explicar o que poderia ter sido. Ninguém pensou nisso porque todos achavam que era apenas raios. Sim, raios. A queda do OVNI em Chanco poderá se tornar um caso tão importante quanto o episódio de Roswell. Em 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos admitiu a queda de um OVNI no Novo México. Mas essa informação foi desmentida 24 horas depois. Mais de 50 anos de especulações e teorias sobre conspirações pairam sobre Roswell, cujo enigma continua sem solução. Até agora era considerado o relato mais antigo sobre a suposta queda de uma nave extraterrestre. Mas Chanco, o caso Roswell latino-americano, parece ser mais antigo e sua história só agora começa a ser revelada. Os registros de aparecimento de OVNIs com maior número de provas visuais até agora encontravam-se no hemisfério norte, dos Estados Unidos e na Europa. No entanto, há pelo menos 3 décadas, os ufólogos e entusiastas vêm registrando com suas câmeras fotográficas e de vídeo inúmeros aparecimentos em países latino-americanos, como o México, Brasil e o Chile. As ondas de OVNIs no México são as mais documentadas em vídeo, como mostra essa montagem realizada pelo pesquisador alemão Michael Heismann. OVNIs filmados por mais de um observador e de diferentes pontos de vista, como este em 1991, fazem parte desta montagem. Este outro vídeo gravado no México mostra uma pequena nave que numa altitude elevada muda de curso, avançando e recuando à vontade. O Brasil é outro país latino-americano que apresenta relatos importantes sobre contatos com OVNIs. A revista brasileira UFO conta com mais de 100 colaboradores. Ademar Geweiert, editor da revista, destaca a importância desses casos e mostra que, apesar da distância que separa os dois países, são muitas as coincidências entre os acontecimentos no Chile e no Brasil. Ultrapassam o nível normal. Primeiro, deve-se determinar qual seria um número normal de aparições em Santiago. Suponhamos que seja de um caso por semana. Se acontecem 10 por semana, não é uma onda. Vamos supor que somos tripulantes de um disco voador. Esse disco voador foi construído, foi concebido de acordo com a tecnologia de algum planeta distante daqui. E nós fomos os escolhidos para estar ali. O que nos interessa é saber o que está acontecendo, por exemplo, no meio do deserto de Atacama,
ou no meio do Pantanal, no meio da floresta amazônica, ou saber o que está acontecendo em um meio urbano, como Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Brasília. Interessa saber o que acontece nas grandes cidades. Em 1997, em São Paulo, este OVNI foi filmado numa noite de tempestade. Ele brilhou por vários minutos, o que levou os ufólogos a descartar a hipótese de que se tratava de um raio. Numa movimentada praia do litoral de São Paulo, em 1997, apareceu uma formação triangular de OVNIs sem que ninguém percebesse. Um cinegrafista amador gravou a cena por acaso e só percebeu os OVNIs ao assistir a gravação. Em fevereiro de 1997, uma onda de OVNIs começa a se manifestar sobre a zona central do Chile. Este objeto não identificado foi avistado sobre a cidade de Quilpué. Desapareceu depois de ter sido visto por dezenas de testemunhas. Ao sul da capital chilena, no balneário de Pucón, ocorreu outro caso interessante. O OVNI de Pucón apareceu durante um show acrobático dos Falcões, da Força Aérea do Chile. 2 vídeos gravados a partir de diferentes pontos de observação mostram um anel, que não tem a mesma consistência da fumaça que os aviões soltam durante as acrobacias. O geógrafo chileno Pedro Munhoz tentou elaborar um mapa da onda de OVNIs de fevereiro de 1997. Por exemplo, pode-se dizer que existe uma correlação positiva. Isto é, quanto maior a população, maior quantidade de aparições, pois existem mais testemunhas. Mas o resultado foi o contrário. E não posso demonstrar isso porque em alguns lugares de pequena população, como por exemplo em Cajón del Maipo, há uma grande concentração de fenômenos luminosos, noturnos, diurnos, etc. Um dos casos mais intrigantes para Pedro Munhoz é a frequente aparição de OVNIs sobre a usina hidrelétrica de Colbún, situada ao sul de Santiago. Ele tenta determinar se os OVNIs procuram por recursos naturais, campos magnéticos ou grandes concentrações de pessoas. Esta é a represa da usina hidrelétrica de Colbún. Nos arredores desta usina, os OVNIs aparecem periodicamente. Segundo os moradores, os OVNIs roubam energia dos cabos. Acho que seria interessante se as crianças contassem o que viram. Quem quer começar? Quem de vocês já viu um OVNI? Quando voam, trocam de cor. Tem cores lindas. São umas coisas luminosas que se vê no céu. Você? Deixa uma fumaça para trás. Outro dia estava caminhando com a minha mãe e vimos uma coisa estranha no céu, que era colorida e trocava de cores e deixava uma nuvem atrás dele. Eu gritei perto da casa dele: "Vejam, é um OVNI!" E todos saíram da casa e quase toda a família pôde ver. O que acontece com as televisões durante uma aparição? Amália? A imagem fica atrapalhada. Segundo as testemunhas, não se sabe, mas as crianças viram os OVNIs pousados sobre os cabos de alta tensão e causando interrupção de energia. As crianças, na sua inocência, disseram que os OVNIs estavam roubando energia elétrica. O que é uma suposição? Não sei. Será que um OVNI próximo a um poste de alta tensão estaria roubando energia? Querem provocar impacto? Querem ser vistos? Querem provocar a falta de energia para gerar um maior impacto?
Impacto publicitário? Ou de fato estariam roubando alguma coisa? Não roubando, mas tirando energia ou se alimentando dos campos magnéticos gerados pelas torres de alta tensão? Não sei, são apenas hipóteses, e tão boas como qualquer outra. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.